Jesus possa continuar nos abençoando. Em 2019, eu fui para um workshop lá na cidade de Goiânia, de um treinamento de uma indústria que faz medicamento veterinário. E aí, logo no início do treinamento, eles apresentaram para nós uma pesquisa que os Estados Unidos realizou, que falou assim que até 2030 a produção de alimento no mundo ia aumentar. O Brasil ia aumentar em média 41%, que depois foi corroborado numa matéria do Globo Repórter que foi feita em agosto de 2020. A China ia aumentar em 7% e a Alemanha em 9% a produção de alimento. Em contrapartida, a Associação Mundial de Alimentos, que fica lá na Itália, ela também tem um estudo que fala que até esse mesmo período 2030, mais de 800 milhões de pessoas vão morrer de fome. Não é um pouco ambíguo? A gente observa que a produção de alimento mundial vai aumentar, mas o número de pessoas que vai morrer por conta da escassez de alimento também vai aumentar. Se a gente for analisar apenas pelo viés materialista, aonde estaria a justiça de Deus nesse cenário que nós colocamos? Sem analisar ainda, quando a gente analisa, quando a gente liga o jornal, né, põe ali no canal que está passando notícia, a gente fica um pouco desesperançoso se a gente não tivesse o conhecimento que nós temos. Né? Uns perdem a vida tão cedo, uns já precisam lutar desde pequenininho pela vida, enquanto outros não dão tanto valor para a vida. Uns nascem envolvidos ali na facilidade, enquanto outros lutam, pelejam para conseguir alguma coisa que com muita dificuldade consegue. Vai lá, ou enchente, toma, alguém vai lá e assalta. Se nós analisássemos a situação do mundo pelo viés apenas do materialismo, sem levar em consideração todas as informações que a doutrina espírita nos traz, seria fácil a gente falar que Deus é injusto, que existe injustiça no mundo. Mas quando nós mudamos, nós começamos a fazer a nossa análise pautada pela lógica da reencarnação, aí a coisa muda de figura. Aí nós passamos a entender por que no nosso mundo de prova e expiação que nós estamos reencarnados, há tanta diversidade. Uns com tanto, uns com nada, uns na facilidade, outros na dificuldade. Nós não podemos esquecer jamais que o Allan Kardec fez uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 167, onde ele pergunta assim: qual é o objetivo da reencarnação? E a resposta curtinha e objetiva: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Nós vamos falar então nessa noite de hoje sobre a lógica da reencarnação. Quando a gente vê esse termo expiação, a gente logo vincula ao sofrimento, a uma coisa de penalidade, a algo muito pesado. E a Joana de Anjos, ela usa uma explicação tão bonitinha para esse termo expiação, que ela fala que a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para um mal que se agravou. A reencarnação, nós estamos aqui num processo, não vou nem dizer que nós estamos em processo de expiação, porque a gente já está num grau adiante, né? Num grau melhor. Nós estamos num período de provação. E quando nessa resposta coloca aqui que houve, né, o melhoramento progressivo da humanidade. Quando a gente assiste série, filme que retrata lá antigamente, como que era a vida lá antigamente? Não era muito mais difícil? A prévia ali de idade, a idade de vida ali era 40 anos, já estava superando as expectativas de vida. Higiene, raríssimo, zero, né? As questões de higiene, zero. Distribuição de alimentos existia, rico tomava conta dos pobres, exceção, né? Aquela bagunça que a gente via. Medicina quase não existia, recurso muito paupérrimo para as questões de saúde. Reencarnação e reencarnação, nós vamos colocando esses problemas para serem solucionados à medida que nós vamos avançando intelectualmente, vamos avançando moralmente, que promove a melhora que nós estamos vendo hoje. Quem poderia imaginar que de 2020 para cá nós poderíamos trabalhar de casa? Lembro direitinho, dia 13 de março, o nosso gestor da nossa empresa falou: a partir de amanhã todo mundo em casa. O pessoal lascou. Como que a gente vai ministrar treinamento de casa? Como que a gente vai fazer reunião de casa? Ajudar a força de venda a trabalhar de casa, lá, a gente em casa, lá na
que proporcionou aos comerciantes fazer entrega dos seus produtos por uma pessoa que está dirigindo uma moto, está dirigindo um carro. A medicina hoje, para o médico em Uberlândia, ele consegue remotamente operar alguém que está lá em São Paulo e vice-versa. Consegue operar um feto que está na vida intrauterina graças ao avanço da tecnologia. A reencarnação, um dos objetivos dela é esse, o melhoramento progressivo da humanidade. Daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, nós vamos ver também o tanto de melhora que houve, tanto a nível intelectual, tecnológico, quanto a nível moral. Hoje, o quanto de iniciativas sociais que tem, e ninguém recebe nada por isso. Uma vez eu fiz uma pesquisa falando sobre trabalho voluntário no Brasil. 64% das ONGs é trabalho voluntário. Não tem, pouquíssimos aqueles trabalhadores assalariados. São aquelas pessoas que já estão num nível de equilíbrio, de maturidade tão grande, proporcionado pelas várias e várias reencarnações, que ele abdica horas ali da sua vida familiar, trabalha a semana inteira, deu fim de semana, o que a gente pensa? Nossa, agora eu vou descansar horrores, feriado prolongado, então vou ficar só em casa praticando atoísmo. E essas pessoas mais equilibradas não, já saem de casa, já abdicam ali do prazer da convivência com os seus, do conforto do seu lar e vai auxiliar aqueles irmãos que têm menos. A reencarnação melhora tanto a nível de intelectualidade mesmo, de tecnologia, quanto a nível moral, que é o mais importante que a gente precisa observar. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem um vídeo de 6 minutos mais ou menos de duração, onde ele fala assim que a reencarnação ela é um produto do amor divino. Olha que colocação mais bonita quando a gente olha a reencarnação por esse viés de amor. Por mais que a gente leu aqui na resposta, né? Expiação, provação, que a gente acha que nós estamos reencarnados aqui para pagar, a gente fala muito esse termo, né? Estou reencarnado para pagar coisas da vida anterior. Dá um peso tão grande esse termo de pagamento, e quando a gente olha pelo ponto de vista divino, que é um produto do seu amor, fica muito mais fácil da gente enxergar e entender o porquê de tanta diferença ainda no nosso mundo de prova e expiação, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. E para corroborar essa colocação dele, que ele fala que a reencarnação é um produto do amor divino, ele conta uma história rapidinha, que a gente vai usar a imaginação aqui para entender essa história. Ele fala assim, uma mãe que tem um filho, que desde os 12 anos ele já ingressa ali no mundo do crime. Ele envolve com crack, depois ele está praticando roubo, depois ele está praticando sequestro, e ele é morto no embate com a polícia. A mãezinha continua vivendo aqui a sua vida e o filho foi lá para o inferno, está lá nas regiões abismais do inferno. E a mãezinha continua a sua vida aqui no caminho do bem, consolando as pessoas e tal, até que ela morre e ela vai para o céu. Primeira pergunta que ela faz quando chega lá no céu, adivinha qual é? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu quero saber do meu filho. E aí vem uma voz e fala para ela o seguinte, seu filho está lá no inferno, a senhora está aqui no céu, vocês jamais poderão se encontrar. Ainda dá uma risada ali, uma risada para gozar ali daquele sentimento, daquela dor, daquela mãezinha. Se a gente fosse analisar por essa questão céu e inferno, essa mãe e esse filho jamais iam encontrar. Mas quando é um Deus bom e um Deus justo, ele dá uma oportunidade. Mas a senhora poderá ter uma oportunidade de encontrar com seu filho numa nova existência. A senhora vai renascer como uma outra mulher, o seu filho vai renascer como um outro homem, vai nascer pelo útero da senhora, pela barriga da senhora, e ele, por não ter dado valor na reencarnação anterior, ele vai viver uma vida de privação de movimento. Ele vai viver único e exclusivamente do amor da senhora. A senhora aceita? Claro que eu aceito. Pode mandar. E assim acontece a reencarnação. Percebe o tanto que é bonito quando a gente olha a reencarnação pelo olhar como sendo um produto do amor que nos dá inúmeras oportunidades de promover a nossa reeducação. Nós, enquanto pais e mães, educadores, na nossa pequenez ainda diante da evolução, diante do infinito que nos espera e que nos aguarda,
A gente, quando põe um menino de castigo, ou quando fala, menino, vale um bocadinho de pensamento, você vai pensar no que você fez. A gente está punindo a criança, punindo o jovem. Mãe, eu quero ir ali naquele lugar. Não, você não vai, você não fez a sua tarefa, você não fez as suas atividades, você não vai. Quando a gente fala esse não para o nosso filho, é com caráter de punitivo, eu quero ver ele ali sofrer, eu quero ver ele chorar, eu quero ver ele espernear. A gente não faz com esse intuito, não faz com esse objetivo, faz com o objetivo dele pensar nas suas atitudes para ele não vir a repetir ou dar a chance para ele fazer de novo aquilo que ele fez de forma equivocada anteriormente. A gente, na nossa pequenez, já dá oportunidades para o nosso filho, educa com o objetivo, com a intenção de reeducar para que ele não venha cometer aquele equívoco novamente. Deus, que é todo bondade e justiça, será que Ele vai nos dar oportunidade para ver a gente aqui no sofrimento mesmo? Eu quero ver você agora sofrer. Jamais que é com esse objetivo, é sempre pautando a nossa reeducação. E aí nós vamos relembrar também a pergunta 258 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou assim, a reencarnação é um castigo de Deus? Essa é uma resposta um pouquinho maior, eu tirei alguns pontos aqui, onde a espiritualidade responde, nada ocorre sem a permissão de Deus. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. A bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Olha que colocação inteligentíssima essa. Nós estamos tendo, através das reencarnações, a oportunidade da gente fazer direito o que ontem nós fizemos de forma equivocada. Nós somos, é da natureza do ser humano ser muito imediatista, né? A gente não pensa muito a médio, a longo prazo. Eu quero ali a curto prazo já está ali meio que no nosso contragosto. Eu quero a curtíssimo prazo. E aí, às vezes, por querer essa sensação a muito curto prazo, nós tomamos decisões e a gente não pensa depois na consequência daquela escolha, daquela decisão que eu tomei agora. Eu preciso tomar essa decisão. Se eu tomar essa decisão, a consequência vai ser essa. Se eu tomar essa, a consequência vai ser outra. A gente não pensa muito nisso, porque eu quero o resultado logo, eu quero o resultado imediato. E isso faz com que a gente aumente as nossas probabilidades de cometer equívoco, de cometer deslize. Mas nós não vamos adiante deixando um nozinho com alguém, com alguma situação amarrada aqui atrás. E aí é onde nos é dado novas oportunidades da gente fazer direitinho o que a gente fez errado lá atrás. Se hoje eu estou numa situação, uma situação financeira está tão complicada, gente, se eu faço ali as continhas, eu tiro isso, eu tiro aquilo da minha planilha de gastos, eu continuo não tendo tanta situação financeira legal, assim, que dá conta de tudo que eu preciso. Será porque, Deus foi do mal e resolveu me dar tirar todos os meus recursos financeiros para eu viver aqui no sofrimento? Não, é porque nós provavelmente lá atrás a gente teve tanto, que nós não soubemos valorizar o tanto que a gente teve, que agora a gente tem ali tudo contadinho, tudo regradinho, para nós aprendermos a valorizar aquilo que ontem a gente tinha em abundância. Não é que está escrito em determinado lugar, você só vai aprender pela dor, não. Nós somos criados, a lei divina funciona tudo de tal forma para que a gente aprenda primeiramente pelo amor. Mas ela tem ali um plano B. Pelo amor, eu fiz 50 milhões de convites para ir pelo amor, não foi? Se é determinante que nós precisamos ir adiante, nós precisamos progredir, ora, vai ter que vir ali um plano B, que geralmente é a dor, para fazer a gente sair da nossa zona de conforto, para fazer a gente pensar em que rumo é que nós estamos dando para a nossa existência. Nós também, a gente tem um GPSzinho aqui na nossa cabeça interna, que ele manda, recalcula sua rota, você está tendo um desvio. E geralmente o que vai fazer a gente recalcular essa rota com muito maior assertividade é essa dor, é esse sofrimento, é essa situação que vai balançar ali o nosso equilíbrio, mas que ela é certeira para fazer a gente voltar para a nossa rota. E nós jamais podemos esquecer também, meus irmãos, que nós tivemos a oportunidade de escolher as nossas provações. Eu vou falar escolher entre aspas, porque não é bem uma escolha tão deliberada assim. Imaginemos a situação. A gente está na loja, lá no espiritual, tem a lojinha das oportunidades, um monte de prateleira.
Nas prateleiras lá de cima, tá assim, ó, você vai nascer num país europeu, você vai ser bonita, você vai ser rica, você vai ser herdeira, você vai ser mega no mundo. Aí nas prateleiras ali de baixo tem, você vai nascer com dificuldade, você vai ter que lutar muito para você conseguir alguma coisa, você vai nascer lá num país de terceiro mundo, você não vai ser filha de herdeiro, de gente rica. Aí eu pergunto, se a gente pudesse andar nessa lojinha das oportunidades, sem ninguém do nosso lado para nos podar ali, em qual prateleira que a gente ia escolher, gente? Sinceramente, as prateleiras lá de cima, não é? Eu ia escolher ter 1,70 m, com a pele boa, nascer bonita, ser filha de herdeiro, viu, pai? Eu ia escolher isso. Por que a gente não escolhe? Porque isso não é o que nós precisamos no momento. Por isso, quando a gente fala escolha de prova, ela precisa vir com uma observação, porque a escolha, ela está vinculada diretamente com o uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio lá atrás. E aí aí a gente está sempre acompanhado daqueles que conhecem as nossas necessidades muito mais do que a gente mesmo. E eles vêm e eles sugerem para nós, olha, Daniele, não é bem isso aqui que você precisa para a sua próxima reencarnação, não. Por que você não aceita essa situação aqui? Porque com essa situação que a gente está te propondo, você consegue ali ficar quites com a sua consciência em relação àquele débito ali, aquele mal que você causou para alguém. Vale a gente recordar que o André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo que fala da preparação de experiência, ele recebe ali, o Manassés, ele recebe um amigo, Silvério. O Silvério, ele ia reencarnar dentro de poucos dias, e ele pergunta para o Manassés, acaso você viu ali o meu mapa do corpo? Vi sim, Silvério, eu fico muito feliz de você ter aceitado a sugestão dos amigos bondosos do bem e aceitar nascer com a sua perna doente. E o André Luiz achou aquela troca ali um pouco esquisita, né? E foi questionar, mas por quê, né? Você aceitou nascer com a perna que você sabia que ia ser doente. E aí o Silvério fala, eu aceitei mesmo, porque ter essa perna doente vai servir como um freio para eu lutar contra o meu excesso de vaidade. Eu vou ter que ter um cuidado muito maior e vai servir para que eu não cometa tantos erros, tantos equívocos. E vamos prestar atenção aqui na fala do Manassés quando ele disse, fico muito feliz quando você aceitou a sugestão dos bondosos amigos trabalhadores do bem. Nós, quando vamos preparar a nossa reencarnação, nós estamos sempre acompanhados desses bondosos trabalhadores do bem, porque eles jamais vão sugerir para nós algo que foge do nosso controle. E aí, para ilustrar ainda mais essa colocação do Manassés, a Joana de Ângeles tem um livro que chama Plenitude. E lá nesse livro, a lição 3, que fala sobre o sofrimento, ela fala que antes de ser sugerido essas provações para nós nas nossas reencarnações, são analisados 3 fatores. Primeiro, esses amigos bondosos, trabalhadores do bem, que vai nos propor essas nossas provações, eles analisam o histórico das nossas reencarnações. Por que eles analisam o histórico? Porque se vai ver ali, nossa, a Daniela reencarnou tantas mil vezes. Ao longo dessas tantas mil reencarnações que a Daniela teve, ela ainda continua sendo uma pessoa prepotente, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a dor, em lidar com a perda, por exemplo. Então, nós não vamos colocar para ela, sugerir provações nesse sentido. Segundo item que é analisado, quais são as chances da gente sair vitorioso daquela provação que vai ser sugerida. No caso do Silvério, se analisasse todo o histórico das reencarnações do Silvério, analisasse as chances que ele tinha de sair vitorioso e percebesse que se ele nascesse com a perna doente, ele não ia chegar no mundo de lá vitorioso, eles iam propor nascer com o dedinho do pé doente, por exemplo. Ia ficar quites com as leis de Deus? Ia, mas é igual quando a gente faz uma compra de um carro. Se eu não tenho dinheiro para comprar o carro à vista, eu vou lá e faço o quê? Eu quero tanto aquele carro, eu preciso daquele carro. A gente vai lá e parcela suavíssimas prestações, né? 4 anos ali pagando aquele bem que eu preciso. Vou chegar ao término dos 4 anos tendo que pagar ali o meu bem que eu adquiri. É a mesma situação. E o terceiro ponto que é analisado é quais os recursos que a gente tem ao nosso alcance, nós teremos ao nosso alcance para nos auxiliar a lidar com aquela provação. Gente, quando eu li esse trecho lá nessa lição, Origem do Sofrimento, desse livro Plenitude, eu cheguei na conclusão que todos nós já estamos cansados de saber disso, o
Contanto que as leis de Deus, elas são justas e objetivas sempre a nossa reeducação. Analisando ainda esses 3 fatos, sabendo disso, nos dá uma certeza, uma segurança e uma confiança em lidar com as provações que batem lá na nossa portinha. Às vezes a gente pensa assim, oh meu Deus, mas por que essa situação chegou nessa hora? Esses dias a minha irmã chega, e aí tinha umas jovens, né, não tão jovens mais da vida, conversando. 3, gente, cada uma passando por uma provação diferente na sua respectiva idade, elas mais de 70 anos. Aí a gente foi perguntar, né, questionar. Ô, gente, as provações chegam em cada etapa da nossa vida que a gente fica às vezes questionando por quê, né? Aí a gente chegou na conclusão, mas chega quando nós estamos preparados para lidar com elas. E aí uma delas falou, Daniele, mas veio na hora certa, se tivesse chegado essa aprovação que eu estou passando, quando eu tivesse com um menino pequeno, menino em fase de escola, de idade escolar, eu sem trabalhar, eu não ia dar conta jamais, eu já tinha abandonado essa situação há muito tempo. Saber disso, foram analisados esses 3 fatos antes da gente reencarnar, nos dá essa garantia da gente ter, e nos motiva, nos incita a ter muito mais resignação ao lidar com as nossas provações, ao lidar com as situações que chegam na nossa vida no momento certo. Sabe aquela frase que a gente escuta muito, Deus escreve certo com as linhas tortas? Ele escreve certo nas linhas certinhas. Nós é que às vezes insistimos em ler ali nas linhas tortas, mas está tudo escrito certo, tudo escrito com as linhas certas, porque nós preparamos isso lá no mundo espiritual. Vamos fazer um adendo aqui, que os fatos que são programados, que faz parte da nossa programação, são aqueles fatos principais que são divisores de água na nossa existência. Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida é consequente das escolhas que a gente faz aqui mesmo. Um exemplo para ficar claro essa colocação. Todos nós sabemos que a gente não pode dirigir sob o efeito de droga, sob o efeito de álcool, na verdade? Todo mundo sabe disso. Porque nubla ali a nossa tomada de decisão, nubla o nosso sentido. E direto a gente vê isso. A rua fica cheia de carro. E os jovens todos lá nos bares, esse carro tem que sair de algum jeito, não tem? Infelizmente sai com aquele motorista que está lá no bar ingerindo bebida alcoólica. Aí vou lá, entro no carro, assumo o risco, entro no carro, estou lá dirigindo meu carro bonitinho, alcoolizado, sem o meu juízo perfeito, né? Se a minha condição de tomar decisão, bato o carro num poste, lesiono uma vértebra importante, perco o movimento. Não, mas isso aqui é porque estava lá no meu planejamento de reencarnação que eu ia ficar sem o movimento das minhas pernas. Será que realmente estava escrito ou será que foi uma consequência de uma ação, de uma escolha equivocada que eu fiz? Porque se a gente, tudo que acontece na nossa vida, a gente vai jogar a culpa nas nossas existências anteriores, meio que tira a nossa responsabilidade de nos movimentar para lidar ali com aquela situação. Não é coisa das existências passadas, talvez na outra encarnação eu resolvo. E nem sempre é assim. Tanto é que no item do Evangelho fala causas atuais das aflições, né? Tem as causas anteriores, tem as causas atuais das aflições. Muitas das nossas aflições é aqui, nessa atual reencarnação mesmo, por conta das nossas escolhas, ainda equivocadas, por conta da nossa necessidade de resultado imediato, de resultados a curtíssimo prazo. E só saber que nós participamos dessa escolha das nossas provações faz com que a gente entenda pelo olhar de justiça todas essas diferenças que a gente falou lá no início da nossa fala. Por que uns nascem com tantos, outros nascem com pouco, uns nascem com a saúde maravilhosa, outros já nascem lutando ali para permanecer na vida desde cedo. Porque é a forma que nós temos, né, para que a pedagogia divina faça a sua mágica ali. O aluno quando ele não aprende, o menino só pode repetir ano do 3º ano, né? Primeiro ano não repete, segundo ano não repete, lá no 3º ano do ensino fundamental ele repete, ele tem que cair nos preços para o aluno repetir. Ele vai empurrando com a barriga ali até chegar nos pontos determinados da repetição, né, que ele pode repetir. Se ele não faz direito, se ele não assiste às aulas direito, se ele não faz as provas e adquire aquela nota que ele precisa para passar, ele não vai ter que repetir todo ali aquele ano.
vai ter que ver a cara da mesma professora ou do mesmo professor, vai ter que ver as mesmas informações, talvez pode até aproveitar o mesmo caderninho, mas ele vai precisar fazer as provas novamente. E aí dessa vez ele faz com muito mais atenção, porque ele não quer repetir o terceiro ano pela segunda vez. Ele vai ficando com vergonha de ficar o mais alto, de ficar o mais velho naquela turma. Ele vai ficando estigmatizado com isso. As reencarnações é as oportunidades que a gente tem de fazer as nossas provas direitinho. E nós ainda espíritas, a gente ainda tem uma leve mania de falar assim, ah não, a gente reconhece as nossas imperfeições, né? Nós já reconhecemos, é um ponto a nosso favor. Mas nós ainda temos uma mania de falar, ah não, vou expressar por aqui, eu sei que eu vou ter uma outra reencarnação ali, beleza, é verdade, a gente vai ter mais um monte, nem sabemos quantos ainda. Mas por que eu não posso já corrigir o que eu identifiquei nessa atual reencarnação, para não empurrar mais um problema para a outra? Me veio aqui na mente de novo, nesse mesmo livro, capítulo que eu falei, o caso da Anacleta. A Anacleta, ela tinha sido uma mãe de 4 filhos, casada com um marido muito gente boa, que apoiava ela em tudo, inclusive na educação dos 4 filhos. Ele tinha uma situação financeira muito boa. A Anacleta podia não reclamava de nada. Só que ela foi indiferente no que se refere à educação, ao direcionamento daqueles 4 filhos. E aí esses filhos, como eles não tiveram o direcionamento correto, todos eles desvirtuaram, desencarnaram muito mais cedo do que o previsto, foram lá para a zona de sofrimento. A Anacleta, quando desencarnou, que viu que os meninos dela estavam lá na zona de sofrimento, não teve ninguém que apontou o dedo, Anacleta, você errou. Ninguém. A consciência dela é que falou, Anacleta, estão ali boa parte, porque você foi diferente da tarefa educativa dos seus filhos. O que a Anacleta fez? Ela podia ficar lá lamentando, chorando aos céus ou a vida. Não. A Anacleta despertou, virou uma trabalhadora exímia lá no nosso lar, trabalhou incansáveis quase 4 décadas lá para conseguir ter direito de solicitar uma nova oportunidade de reencarnar. Foi concedida a oportunidade da Anacleta reencarnar e recebeu os mesmos 4 espíritos como filho. Só que o cenário foi completamente diferente. Se antes ela tinha um marido numa situação financeira boa e um marido que apoiava ela, agora ela ia ficar viúva logo após o nascimento do 4º filho e ia ter uma vida financeira muito trabalhosa, de muita dificuldade. Se antes ela teve os 4 filhos reencarnados em perfeita condição de saúde, agora o negócio mudou de figura. Ela ia receber os mesmos 4 espíritos, mas ela ia receber 2 com paralisia de movimento, 2 que não iam movimentar, e 2 com dificuldade cognitiva. Percebe que a oportunidade foi dada para a Anacleta, mas o cenário foi completamente diferente do que ela tinha antes. E assim acontece conosco. Oportunidade a gente vai ter um monte, mas talvez os recursos que a gente tem ao nosso alcance vão ser diferentes. As oportunidades, o cenário, as oportunidades mesmo serão diferentes daquela outra que eu tinha tudo ao meu alcance para fazer direitinho e eu fui ali empurrando com a barriga por conta da nossa ignorância, talvez, né? Não vou nem falar que é burrice não, mas é porque é por questão de ignorância. Vamos acreditar que é por questão de ignorância mesmo. Porque a partir do momento que nós identificamos que eu tenho um ponto X de melhoria, a nossa própria consciência, ela não deixa a gente ficar indiferente no tempo aquilo ali que a gente identificou, não. Ela fica, Daniela, quando é que você vai lidar com aquilo que você identificou? Vez ou outra volta aquela vozinha que o Divaldo fala que é o nosso Deus interno nos averiguando, que é essa vozinha da consciência. Vez ou outra ela volta. Porque nós estamos provocando algum desvio na rota do nosso GPS. Ter esse olhar, esse viés e tudo que a gente for analisar pautada pela reencarnação, fica muito mais fácil de nós entendermos todas essas injustiças, entre aspas, que a gente vê acontecendo no nosso mundo. E faz com que nós tenhamos mais resignação, um maior entendimento e um sentimento e uma certeza. Porque a gente fala, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável. Mas diante da primeira dificuldade começa a questionar, nossa Deus, eu sou uma pessoa tão boa, por que será que eu estou passando por essa situação? Eu não era uma pessoa de fé inabalável, cadê a minha fé? É nesses momentos que a gente de fato coloca a nossa fé à prova, quando a gente entende o porquê
clareza absoluta dos fatos, porque a gente não vai entender com a clareza absoluta dos fatos uma vez que a gente passou pelo esquecimento. Se a gente tivesse aluno espiritual, talvez nós teríamos a clareza dos fatos. Mas aqui, como o cérebro, ele funciona como, o nosso corpo funciona como um abafador, nós passamos pelo esquecimento do passado, a gente não vai analisar a situação com a clareza de todos os fatos. Mas a gente tem a clareza no nosso inconsciente de que se eu sei, olha, as leis de Deus são justas e elas são boas, logo que eu estou passando tem um objetivo que é o meu melhoramento, que eu vou sair maior, que eu vou sair com um aprendizado ali daquela situação. Nós, a nossa pequenez, quando eu tinha ali meus 15 anos, a gente só vai entender isso depois fica mais velho, né? Os nãos que os nossos pais nos davam, mãe, eu quero isso, não pode agora. Mãe, eu quero ele, não, meu filho, não pode. Mãe, eu quero fazer isso, não, meu filho, agora não é o momento. A gente pensa, não, que coisa, minha mãe não fala nunca fala sim, eu nunca posso fazer nada, amém. Quer trocar de mãe, quer trocar de casa. A gente na nossa rebeldia falava isso, né? Depois que a gente vai ter a nossa vida, que nós vamos nos tornando independentes, até financeiramente, que a gente vai tendo ali o peso da experiência, que a gente pensa, nossa, não é que a nossa mãe, nosso pai lá atrás tinha tanta certeza, eles tinham razão. Nós reconhecemos isso às vezes um pouco tarde demais. O mesmo acontece quando o sofrimento, quando a dor bate lá na nossa portinha. Primeiro momento a gente não entende, né? Mas depois que passa, que a gente apazigua os nossos ânimos, a gente vai relembrar essa justiça da reencarnação. Nós vamos lembrar que nós temos ao nosso lado aqui espíritos que querem o nosso bem, porque a gente não enxerga, mas tem. Aqueles desenhos da nossa época de criança que retrata ali o capetinha de cada dando conselho e o anjinho de cada dando conselho, o personagem só focava aqui no capetinha, né? Dando conselho. Mas o anjinho tá aqui, coitado, querendo falar. Mas o nosso ouvidinho está tampadinho. E não tem só aquele anjinho aqui do nosso ombro direito, não. Tem um monte de espírito superior que quer o nosso bem. E eles estão aqui, ó. Falta pouco, sabe aquela mensagem pegadas na areia? Falta pouco carregar a gente no colo. Não carrega porque senão tira as nossas oportunidades de aprender. Mas falta pouco nos carregar aqui no colo. Querendo o nosso bem. Saber disso nos dá essa motivação para lidar com a resignação, com as nossas questões. Ana de Anjos, no livro Atitudes Renovadas, ela fala assim, dá um conselho, na verdade. Considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Ninguém transita na Terra sem experienciar o resultado dos seus atos anteriores, o que é perfeitamente compreensível. Se na próxima reencarnação que vem, eu quero tanta reencarnação com mais sossego, assim, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tantos perrengues, ora, é aqui que a gente já tem que começar a trabalhar para que a nossa próxima reencarnação seja uma reencarnação mais equilibrada, uma reencarnação um pouco melhorzinha, no nosso conceito melhor, né, gente? Porque também o nosso conceito melhor ele é um pouco equivocado ainda, né? É aqui agora que nós temos a oportunidade de trabalhar já para a nossa próxima reencarnação e que nós jamais nos esquecemos de que a reencarnação ela é o produto do amor divino. É a oportunidade que a gente tem de fazer de novo direito o que nós viemos fazer mal feito ao longo de várias e várias reencarnações. Quem é que nos garante que nós tivemos aí um monte de reencarnação para trabalhar um único probleminha? E a gente não está tendo sucesso até hoje para trabalhar esse único probleminha, não é? Mas eu vou ser ousada aqui e vou dizer que nós que já procuramos o conhecimento do treino espírita, a gente já consegue voltar para o lado de lá tendo resolvido mais de um problema, né? Mais de vários problemas, talvez. Porque esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, eles não faz com que a gente permaneça parado, engessado ali na nossa zona de conforto. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva, todo fim de ano tem retrospectiva nos canais de televisão, né? Se a gente fosse fazer uma retrospectiva da nossa vida, a gente vai perceber hoje, dia 7 de abril de 2023, que nós estamos muito melhor do que o 7 de abril de 2022. Se a gente fosse fazer esse parâmetro aí, nós estamos provavelmente muito mais pacientosos,
nós estamos provavelmente muito mais tolerantes, nós estamos provavelmente muito mais, a nossa inquietude diante de ver um irmão, um vizinho, um amigo, um transeunte em dificuldade, a nossa inquietação em relação está muito maior do que o ano passado, porque o conhecimento do doutrina espírita nos proporciona movimento constante em favor do outro. Por que em favor do outro? Porque à medida que eu trabalho em favor do outro, eu estou trabalhando ao meu favor. Ninguém que tem uma taxa de orgulho lá no alto, o egoísmo gigante, gritante, ele vai largar de viver as suas coisas para cuidar ali, para sanar ali a dor do outro? Não vai, a não ser que seja para aparecer, para postar nas redes sociais. Aí é um fato. Se não for para postar nas redes sociais, para dar like, para dar views, não vale. Porque a pessoa, para ela abdicar da sua dor, abdicar nem que por um instante dos seus problemas, para ir lá sanar, para ir lá levar esperança, para lá levar consolação para aquele outro que tem muito menos do que a gente, ele já tem um equilíbrio muito grande, ele já tem um desprendimento, um altruísmo, uma renúncia muito grande. E isso é movimentação que nós estamos fazendo em prol da nossa evolução. Ninguém evolui se for sozinho. A gente fala, vou largar tudo aqui da minha vida, vou lá para o monte do Tibete, viver só de meditação. E sinto muito, se a gente vai fazer isso, achar que nós vamos evoluir, que nós vamos subir 3, 4, 5 degraus na nossa escala evolutiva, não vai não. Porque lá eu vou ter alguém que vai colocar minha paciência em prova? Não vou, estou vivendo sozinho lá, meditando em uma alta montanha. Lá eu vou ter alguém que eu vou precisar dividir amor, que eu vou precisar renunciar os prazeres do mundo para ajudar alguém? Não, eu estou lá sozinho na montanha lá do Tibete meditando. A nossa evolução, ela se dá através da convivência com o outro. Principalmente com quem vocês acham que é o palpite? Com aqueles que reencarnam com a gente lá, que dividem o mesmo teto, que moram lá nas mesmas 4 paredes. Com os nossos familiares. Estou até desviando um pouco do meu roteiro, mas eu acho que é necessário, né? Muito bom, né? Muito fácil a gente praticar a caridade porque lá de fora, né? Porque lá de fora a gente veste uma máscara social, porque eu não posso ser eu verdadeiramente lá de fora. Talvez seja uma pessoa impetuosa, uma pessoa raivosa, colérica, vai repetir esse comportamento lá fora para ver se alguém vai te tolerar, nem que seja um tantinho assim, não vai. Lá fora eu preciso de uma máscara de convenção social. Agora, aí é fácil, eu ser doce. Nossa, essa pessoa tão educada, tão doce, tão gentil. Pergunta para quem está do meu lado, pergunta para o marido se verdadeiramente é assim. Por quê? A máscara social nos obriga, nos força a ser assim. Por isso que o X da questão, o desafio, é ser a mesma docilidade que eu tenho lá de fora, a mesma gentileza que eu tenho lá de fora, com aqueles lá dentro da nossa casa, com quem a gente não precisa de usar a máscara da convenção social. Que a gente, de forma equivocada, acha que o outro é obrigado a nos aturar do jeitinho que a gente é, cavalinho igual a gente é, mal-humorado igual a gente insiste em ser. E não é bem assim, não. Nós nunca podemos esquecer de que eu devo tratar o outro do jeito que eu gosto de ser tratado. Quem não gosta de ser tratado empatado o tempo todo? Ninguém gosta. Custa eu ser aquele apaziguador dos ânimos além da nossa casa? Custa eu ser aquele, principalmente nós temos o conhecimento, de ser aquele que vai ter um pouquinho a mais de tolerância para evitar o conflito, para evitar uma discussão? Eu estava vendo um programa antes de vir para cá, no canal Discovery Home Health, aquele 90 dias para casar, não sei se alguém já viu. Aí estava lá, nesse programa eles recebem pessoas de fora, um dos cônjuges geralmente é de fora, vai lá para os Estados Unidos, eles têm 90 dias, deve visto cada um, para ver se vai casar, mesmo se não casar nos 90 dias, vai cada um para o seu determinado lugar de origem. E aí um americano, ele tinha recebido uma moça muçulmana na casa dele, e ela não podia sequer abrir a gaveta para organizar os talheres do jeito que ela queria. Caiu água no piso de madeira da casa dele, ele chegou e viu o piso molhado, ele ficou desorientado com essa moça, porque a gota d'água ia estragar ali o piso dele de madeira. E aí passou ela sendo entrevistada, nossa, mas você vai tolerar isso daí? Ela está pensando, eu ainda tenho 75 dias para eu pensar se eu quero isso aqui para a minha vida ou se eu volto lá para o meu país. A pessoa não pode ser, imagina a situação dessa, gente, não poder organizar os talheres do jeito que você quer. Não poder ficar à vontade dentro do seu lar. E nós, enquanto moradores, somos responsáveis pelo clima. Bom ou clima não tão legal dentro daquele lar.
E aqueles que moram dentro da nossa casa estão vinculados conosco e fazem parte da nossa programação de reencarnação que nós fizemos antes de nascer. Estão vinculados conosco num processo de que ou eu prejudiquei ou eu fui prejudicada, e a gente não pode ir adiante deixando nós entrelaçados ali entre aqueles membros daquela família. Lógica da reencarnação faz a gente entender por que nossa família, a gente vê a grama dele é muito mais verde do que a nossa grama que está sequinha, cavadinha, murchinha. Será que realmente a do outro é mais verde? A minha é tão seca, está tão murcha assim? Faz a gente entender essas diversidades, na verdade, adversidades que a gente observa no nosso planeta. A Joana de Anjos, ela fala assim: abençoa a tua atual existência com as lições do Evangelho de Jesus, vivendo-as no dia a dia, feliz e agradecido a Deus com as tuas atitudes renovadas. Então, nós possamos nos esforçar gradativamente, paulatinamente, para vivenciar aqueles ensinamentos que está lá no Evangelho no nosso dia a dia, principalmente com aqueles que estão lá dentro do nosso lar, com aquele que a gente convive lá no nosso ambiente de trabalho, com o nosso vizinho. Nós possamos nos esforçar, porque Jesus, ele não quer ninguém perfeito no planeta Terra para ser os seus soldados da sua seara de trabalho, não. Até porque ele tem que procurar lá no nosso planeta. Aqui no planeta Terra, ele sabe, nós somos ainda carregadores de muitas dificuldades, mas é conosco mesmo que ele conta, com a nossa boa vontade, com a nossa intenção em trabalhar no bem. Muito obrigada pela paciência de me ouvir, que nós fiquemos na paz do nosso divino amigo Mestre Jesus.